Olá! O Além do Aço está no ar, um programa que mergulha na história cultural de Ipatinga, uma cidade localizada no leste de Minas Gerais, com quase 230 mil habitantes, onde se encontra a maior usina siderúrgica da América Latina. A verdadeira história, porém, começa com os primeiros habitantes que chegaram depois da liberação do leste mineiro pela coroa portuguesa. Eles ajudam a narrar a trajetória de uma cidade cuja riqueza cultural pulsa intensamente, desde muito antes da chegada da força industrial. Desde os primórdios, Ipatinga respira arte e continua mantendo vivas suas tradições culturais. Ipatinga começou aqui, no Ipaneminha, zona rural da cidade, sobre o solo fértil de tradição e fé. E é daqui que retornamos ao início. A Igreja São Vicente de Paulo, no coração do Ipaneminha, inaugurada em 1954, guarda a alma e a fé de um povo. É ao redor desse templo que o Congado do Ipaneminha escreve uma história quase centenária. Surgido como um grupo de marujos formados exclusivamente por homens negros, o Congado nasceu do compromisso de promessas religiosas, unindo música, dança e espiritualidade em uma manifestação cultural que resiste ao tempo. Assim que o Congado do Ipaneminha foi criado, houve a necessidade também de criar a Casa do Congadeiro. Esse local aqui não foi o primeiro a guardar as memórias do Congado de Ipatinga, mas existe desde a década de 80. Aqui, o som da sanfona ecoa gerações. Uma música que se sente. Reconhecido em 2012 como o primeiro bem imaterial tombado de Ipatinga, o Congado do Ipaneminha transcende a materialidade. É memória, é fé. Na casa desta família de congadeiros, é no ritmo do pandeiro que o passado encontra o presente. Ele é o rei da glória, ele é o filho de Davi. Comecei a dançar com o avô dela, eu estava critico, com 7 anos. O avô dela morreu, passou para o pai dela, e aí eu continuei com o pai dela. E o pai dela mudou para aqui, eu continuei com o pai Coristeu. E assim eu vou tocando. Mas a turma toda nós ia a cavalo naquela época todo mundo era a cavalo, não tinha carro naquela época, não tinha estrada de carro para nós ir, para nós festejar lá na sua Rosário. Nós ia todo mundo a cavalo, a pé, e nós varava lá. Ficava, e naquela época não tinha o dia que era o dia santo mesmo. Nós ia, podia ser dia de quarta-feira, podia ser dia de segunda-feira, o dia que coisa nós ia, naquela época quase ninguém trabalhava empregado, todo mundo trabalhava na roça, então não tinha negócio de ficar esperando que o outro chegar do emprego, poder trabalhar e festejar. Nós já saímos todo mundo para festejar. Começaram a usar. Mesmo diante dos desafios modernos, a família mantém viva a tradição. Onde é que tem uma festa do Congado, eu gosto aí. Aí papai dançava, papai morreu, deixou para nós também. E assim nós continuamos. A satisfação pro senhor. É o que eu gosto. E no dia que quando tem uma festa de Congado que nós temos convidado para nós ir, às vezes acontece que eu não posso ir, aquele dia para mim é rosto, é ruim passar. Então eu gosto de alegria mesmo. O que o Congado representa na vida de vocês? Tá no sangue mesmo. Meu avô era mestre do Congado, lá em Joanésia. E a gente cresceu, né, nessa cultura, acompanhar meu avô. Eu acompanhava assim, mas eu não tinha assim, dançava igual hoje, eu tô fixa mesmo. Depois, passou uns anos, meu avô morreu, tinha meu tio, meu pai, meus tios, tudo era conta-mestre do meu avô, sabe? O dia que meu avô não podia ir, eles iam. E nós sempre nessa alegria. E aí, isso a gente gosta mesmo e não largou mais. Aqui, o Congado é mais que uma tradição, é um legado. A neta segue os passos dos avós
com devoção. E agora vocês estão passando essa tradição, né, familiar. Todo mundo é muito feliz com ela na banda, sabe? Aí ela entrou e ela gosta também. Sabe que não vai largar, não. Eles gostaram e eu sempre ia. Aí eu fiquei com vontade de dançar também. Eu gosto de dançar. Eu também fico muito feliz quando eu vou dançar. A tradição de, né, dos velhos para os novos. Tem dia que sai aqui da praça 6 horas, nós levantamos 5 horas, preparamos, vamos para a praça e vou esperar com o Lução, aquela alegria. A gente vai para Timóteo, vai lá para Jaguaraçu, Antônio Dias. lá pro lado de Belo Oriente. E lá pro lugar que tiver, nós for chamado, nós estamos juntos. Porque se a gente deixar, a cultura vai acabar e essa cultura não pode acabar. São várias culturas, mas principalmente o Congado, a gente sabe que é uma cultura religiosa, que começou lá do Áfrico brasileiro, né? Começou lá da África, veio para o Brasil, né? Não importa a cor, a raça, mas que nós todos somos filhos de Deus, né? E nós temos que respeitar a Deus. Então é por isso que a gente não pode deixar de desistir dessa cultura. Mesmo quem sabe que a discriminação ainda existe, mas nós não podemos deixar cair. Aqui na zona rural de Ipatinga, uma tradição familiar atravessa décadas e resgata os encantos do passado. É a história do boi balaio, que preserva as memórias da cidade de Ipatinga. É aqui, no bairro Pedra Branca, que mora seu Joaquim Sem Terra. Apaixonado por animais desde pequeno, mas um animal em especial ganhou o coração dele há muitos anos. 7 anos já acompanhava o meu avô. Aqui mesmo, na Pedra Branca. Que ele inventou, isso aí foi aqui. A brincadeira, a gente punha os palhaços com as máscaras, ninguém conhecia eles. E saía brincando aí, cantando e brincando na rua, as mulheres, as crianças. E a gente tinha um modo de chegar nas fazendas, estar esperando a gente com doce, farinha de amendoim. Então a brincadeira, queijo, todo canto que você chegava, eles já estavam esperando a gente. Aí cantava um pouquinho ali e ia para outra fazenda. A gente ia até na Barra Alegre, na fazenda Zé Anatório. Dali a gente voltava e acabava a brincadeira, né? Só no outro ano de novo. Passei uns 7 anos, 6 ou 7 anos no Rio e não brincava, né? Mas meu tio ficou brincando com a turma aí. Até hoje, faltando uns 5 dias, 6 dias, já vem gente. Como é que é? Vai ter o boizinho hoje? Vai ter o boizinho agora, fim do ano? Vai. Aí eu preparava, eu tenho que fazer o balaio. O boizinho que o seu Joaquim Sem Terra se refere é o boi balaio, onde teve início a tradição do Bumba Meu Boi, em Ipatinga. Meu boizinho, tem orelha cabanada, chifre, raba, paradinho. Preparar as máscaras para a turma, né? Homem veste de mulher, mulher veste de homem, era assim, a brincadeira. É uma tradição familiar, então. Era não, né? Não acabou ainda, porque esse último ano que a gente fez, meu neto entrou no boi, né? Então meu neto já começou a passar de pai para filho, né? Filho de avô para neto. Toda a vida a gente tem a tradição certa, né? Brincadeira boa. E quando eu lembro, eu até choro. Das brincadeiras, né? A gente faz muita amizade. Vem gente de todo canto. Seu Joaquim relembra o quanto era especial se preparar para o grande dia de sair nas ruas com um boi balaio. A gente treinava, né, um pouquinho para cantar, porque aí o menino que puxa o boi só puxa e brinca, né? Não deixa o boi bater em ninguém. Agora, eu que era o cabeça do negócio, a gente cantava os versos. E as mulheres respondiam, as crianças respondiam. Gritavam, ei, meu boi. Aí eles falavam, meu boizinho.
Então a tradição nossa é essa, um gritava, o outro respondia. Esse boi é meu, ei boi, não é de ninguém, ei boi. Vem cá meu boi, ei boi, vem cá de vera, ei boi. Aí a gente ia cantando, inventando verso. Tem uns versos aí que a gente preparava, né, para cantar, e eu estou muito bem esquisito nisso aí já. Aí tinha aquela que a gente inventava. Por detrás daquela serra, passa boi, passa boiada, onde passa as moreninhas, do cabelo acacheado. Aí o pessoal gritava, ei meu boizinho, tem orelha cabanada, chifre raba paradinho. Ei meu boizinho, tem orelha cabanada, chifre raba paradinho. Por conta das chuvas, o boi balaio acabou sofrendo umas modificações, mas continua aqui, vivo, na mente e no coração. Todo mundo pergunta, e o boizinho? O boizinho tá lá, tá na mente, tá na vontade de brincar, né? Enquanto a gente aguentar. Meu boizinho, tem orelha cabanada, chifre raba paradinho, por detrás daquela serra, passa boi, passa boiada, onde passa as morenas. Ipatinga, que significa pouso de água limpa, foi emancipada em 1964. A partir desse marco, a cidade experimentou um rápido crescimento populacional, atraindo pessoas de várias regiões. Paralelamente ao desenvolvimento estrutural, o teatro e a formação de grupos culturais floresceram, fortalecendo a expressão artística da comunidade. A cena cultural de Ipatinga já demonstrava sua vitalidade, enriquecendo a vida local com entretenimento e oportunidades de expressão criativa. Eu fui fazer engenharia em Ouro Preto, lá nos anos 70 para 80. E lá, naquelas oficinas de festival de inverno, que acontecia em Ouro Preto, lá naqueles idos de 80, né, 70, eu tive a chance de encontrar com várias pessoas do Brasil e de lá mesmo, né, na arte. Com literatura, com dança, e teatro não, mas dança e literatura. Eu fazia parte de um grupo muito forte na região, lá na cidade de Ouro Preto, enquanto estudante de graduação. Chegando aqui em Ipatinga, eu procurei logo alguma coisa na área. Assim que eu vim para Uzi Minas, como engenheiro. Eu fui fazer balé clássico da Dona Zélia Alguim. Fiquei lá por uns 12 ou 15 anos. Fui o partner da Salete por muito tempo. Acho que quase ninguém sabe disso aqui mais, né? E aí foi um passo para o teatro, porque eu lembro que eu viajava muito e estava muito complicado dançar e fazer o meu trabalho, né? Então eu acabei esquivando para o teatro por questão de dificuldade de não conseguir manter os ensaios de dança, que são muito importantes. São mais complexos e mais perdurantes do que o do teatro. Aí fundamos o grupo de teatro, não larguei a dança, né? Fui para o balé clássico, para o balé moderno, e continuei dançando. Fundamos um grupo da Academia Alguim, chamava Grupo Boca de Cena da Academia Alguim de Ipatinga, abraçado pela Dona Zélia Alguim, que já há algum tempo nos deixou, e ali começou. Não podemos esquecer do Darcy de Mônaco, que é o nosso pilar primeiro, né, no lado A, ele e o Ricardo Maia, mais um pouco o Darcy, que já também não está entre a gente. Nascido em Jaguaraçu e falecido em maio de 2012, aos 64 anos de idade, Darcy de Mônaco é o principal desbravador do teatro na cidade, onde criou no final dos anos 60 o grupo de teatro Cleide Iácones. Ricardo Maia também é referência no teatro em Ipatinga. Foi ator, produtor cultural, iluminador e diretor teatral desde o fim da década de 70. Foi fundador e idealizador de um teatro, de uma universidade. Aí eu vim conhecer o Darcy, primeiro, o Zé Lopes, já nos primeiros trabalhos do Boca de Cena, que foi fundado por mim e pelo Antônio Guarnieri, que também trabalhava nos Minas, que também já é falecido. E
E o Darcy e o Zé Lopes, não sei, em alguns encontros que já tinha aí de algumas peças, o festival do teatro que nós montamos junto com eles, né? O famoso Festi. Já no primeiro Festi, todo mundo conhecendo um outro já. Dos quais o Boca de Sena ganhou, inclusive, o primeiro Festi, depois teve 1, 2, 7 ou 8 Festis ao longo desse período todo. E o Ricardo foi num desses Festi, o Ricardo devia estar com seus 17, 18 anos, eu com meus 20 e poucos também. Eu era ator de uma peça chamada Na Passagem o Sonho Não Importa, lá na Academia Alguém com Boca de Sena. O Ricardo era jurado. E eu fui, inclusive, ganhei como primeiro ator, depois aconteceu alguma coisa lá e o Ricardo era jurado. Me tiraram o primeiro lugar, houve uma contagem errada. E acabou, e ficou muito polêmico naquele dia. E eu saindo do teatro, o Ricardo aproxima de mim, eu não sabia que ele estava no jurado. Foi o Zé Lopes que o chamou e tal. O Zé Lopes que coordenava o festival. Ele, mas o Darcy. Aí, daí para frente, encontrei com o Ricardo, lembro que ele fumava um cigarrinho de palha e tal, e ali foram anos de irmandade, eu com ele. E foi o que ele gostava muito de falar, ele foi meu taumaturgo por muito tempo. Essas grandes peças que a gente montou, ele estava sempre comigo na divisão, da discussão filosófica, artística dessas peças que nós montamos aí, eu e ele, ao longo desses anos todos. Guarnieri dá nome à Escola Municipal de Artes Cênicas Antônio Roberto Guarnieri, conhecida como EMAC, em Ipatinga, responsável pela formação de artistas. E aí, está aí hoje um dos maiores polos. Eu vi nascer na minha cara, sem desmerecer os demais, que esses foram nossos, quem nos inspirou muito. Darcy me inspirou muito. Né? E o próprio Ricardinho, que era um cara completamente teatral. Ele fazia pouco teatro, mas ele respirava teatro. Ele falava em teatro 24 horas por dia. Era uma coisa assim, a gente falava direto. O teatro é filosofia ligada ao teatro. Então isso foi o que me moveu e que me fez embevecer pelo teatro. E teatro é difícil você entrar e sair, uma coisa, é um mosquito que te pega. Otton Valgas descobriu o teatro em 1988. Atua e dirige espetáculos desde 95. Otton está à frente da companhia de teatro Corpo de Prova há 25 anos. Foi um dos fundadores do grupo de teatro Farroupilha. Foi aluno de Darcy de Mônaco, Antônio Guarnieri e Adão de Faria. Eu comecei a fazer teatro na década de 80, 1988, 89. Eu estudava no Barnabé, no Iguaçu. E nessa época tinha muita gincana, eram outros tempos, né? Tinha muita gincana bacana, de escola. E eu tinha uma professora muito querida, eu sempre fui muito ruim em matemática, muito ruim. E o que salvava era português. Então o português, ele foi uma benção na minha vida, porque o português me ajudava a colocar ponto para passar de ano. E eu fazia teatro nessa Escola Municipal Maria Rodrigues Barnabé, e aí na gincana eu comecei a fazer teatro em gincana. E eu apaixonei pelo teatro de uma tal forma que foi incrível. Um dia, teve uma apresentação de teatro lá no Teatro de Bolso, um grupo de fora, da Sula Mavrudes. Eu fui, cheguei no Teatro de Bolso e aquele cheiro de teatro, né? Aquele cheiro de carpete, de cortina, aquele teatro pequeno, aquela mistura do vermelho, né, eu curti ver aquela coisa toda, aquilo me encantou de uma tal maneira, e o espetáculo era muito interativo. Sou louco para montar, inclusive, essa peça, Vamos Brincar de Brincar. Um espetáculo infantil interativo, mágico, bonito. E eu fiquei enlouquecido com aquilo. E no outro sábado, eu fui. Só que não tinha peça. O que estava acontecendo era que o grupo Clay Diácono estava ensaiando uma peça de teatro lá. Por que aconteceu isso? A partir daí, eu muito pequeno, já fui descobrindo tudo, já fui sabendo que aquilo ali era um espetáculo de teatro. Eu acho que eu já tinha idade para pegar ônibus sozinho, 10 anos, 11 anos. E aí eu fui descobrindo que aquilo era um teatro, que tinha uma associação de teatro ali, uma associação para a cultura, que tinha artista. E eu fui. Só que eu não tinha idade para participar disso. Quem é que vai montar uma peça de teatro? Quem é que vai? E eu resolvi montar uma peça de teatro na minha escola para poder participar de um festival de teatro da Arte, Associação Teatral de Ipatinga, promovido pelo Darcy e pela PROC. E conheci o Darcy, conheci o Guarnieri, conheci o Ademar Pinto Coelho, conheci o Adão.
E nunca mais eu larguei o teatro. E aí o Daci, que acolhe todo mundo, sempre acolheu todo mundo, começou a me acolher. Eu ia para casa do Daci, eu lia os livros de teatro, eu aprendi as primeiras palavras, que é estudo de teatro tem que estudar, na época não tinha internet, a gente não tinha, né, teatro tem que estudar, e eu li muito livro, e eu fui precoce. E eu li muito livro, muita pesquisa, ganhava livro, tudo. Então, assim, a bem verdade é que nunca na minha vida, é claro que nos 4 anos que eu morei na Inglaterra, em Londres, eu fazia teatro no final de semana, mas eu trabalhei durante a semana em outras coisas. Mas a bem verdade é que eu nunca fiz nada além de teatro, além de estudar teatro, além de guardar teatro, de ver teatro, de montar grupo de teatro, de fundar grupo de teatro, grupo Farroupilha, né? Depois o Guarnieri, eu fui trabalhar com o Guarnieri, além de trabalhar com o Daci, fiz várias peças com o Daci, eu fui montar o grupo Teatro Farroupilha, então tem uma história, um trajeto, né? Quando eu descobri o Roda Viva já não estava mais, assim, ainda tinha as manifestações, mas acho que estava enfraquecendo pela minha memória. Então eu pude participar de umas 2 ou 3 ações de Roda Viva. Por quê? Depois de um tempo, além das apresentações musicais, eu tomei conhecimento que o Roda Viva também estava fazendo outras coisas, oficinas, né, movimentos culturais. Não era só aquele movimento que a gente via, mas o que eu via mesmo, que eu acompanhava, era que era muita gente que eu lembro daquela praça do Bom Jardim, lotada de gente. Eu lembro que tinha tudo, tinha dublagem, um grupo tocar no Roda Viva, gente, era o máximo. Ele vai estar no Roda Viva, que nem hoje. Você está em cartaz no Centro Cultural de Minas. No Centro Cultural de Minas todo mundo quer vir, porque no Centro Cultural de Minas é grande, é potente, é grande. É aquilo. Então, assim, é uma memória, em modéstia à parte, eu posso te dizer que eu detenho esse histórico da década de 88 até os dias de hoje. Eu acompanhei tudo, eu participei de todos os movimentos. Claro que tem uma hora que a gente cansa de participar de tanto movimento, de tentar tanta coisa e as coisas não fluírem, e você continuar trabalhando sem dinheiro, sem recurso. Mas eu sobrevivi e acompanhei isso tudo nessa loucura, então muita coisa bacana. Cheguei aí uma vez no Festival da Paz, lá no Bom Retiro. Você sabe que tinha isso? Que era maravilhoso. Fui uma vez. Se não me engano, eu fui até na RPM. E isso eu falei assim, tá velho. Não, porque realmente eu estava muito pequeno, eu queria, 8, 9 anos de idade. Eu precisava, eu queria estar junto, eu queria ir lá, eu queria ver. Entendeu? E uma dessas lembranças que eu tenho é o Festival da Viva. Que o Festival da Viva era um acontecimento aqui em Ipatinga. Por isso que um dos motivos do Bom Jardim ser um dos bairros mais populares de Ipatinga, de ter tantas contradições. E eu vou no Bom Jardim, eu vou na praça e eu choro, porque eu tenho muita saudade de um tempo, talvez seja uma ilusão da minha cabeça, mas eu tenho muita saudade disso, desse movimento do Roda Viva, que era muita gente, que as pessoas, não tinha internet, nada. Então, maneira que as pessoas tinham de se encontrar, de ver outros artistas, participar de uma coisa nova, no Festival da Viva. Eu lembro que tinha capoeira. Se não me engano, era até o Mestre Merrinho, não sei. Eu lembro que tinha capoeira, que tinha manifestações ali no Roda Viva. Eu lembro que tinha a galera do break, na época era o break. Nossa, break, step by step. Oh, baby. Olha isso. Vamos para o Jardim, no Roda Viva, ali no meio. Claudiane teve a trajetória iniciada na arte por meio de um projeto social que nasceu na escola. Especificamente na Escola Municipal Márcio Andrade Guerra, que era uma ação ofertada pela prefeitura, que o teatro, dentre outras áreas culturais, era também uma oportunidade educativa dentro do conteúdo escolar. E eu também tenho algumas questões psiquiátricas e a educação caminhava muito próximo do serviço social. Então foi um projeto
para uma finalidade que não era para ser artístico, mas me encantou, me salvou e tornou-se meu encantamento maior a ponto de eu querer que aquele fosse o meu ofício. E aí continuei na escolinha de iniciação teatral, que era chamada assim, escolinha muito... porque era um projeto que não tinha pretensão de seguir no 7 de outubro, que era de iniciação mesmo, todo ano iniciava. E eu fui ficando lá, eu me tornei monitora, depois fui professora, e este espaço, depois ele começou a ser chamado de Escola Municipal de Iniciação às Artes Cênicas Antônio Roberto Guarnieri. E nessa transição e nesse processo, começou em 1995, eu estava lá desde a primeira turma, eu acompanhei até transformar-se na EMAC. Mais tarde, ela passou a fazer parte do grupo de teatro Farroupilha. Então, Farroupilha, ele chega na minha vida de uma forma muito inusitada. O Otto e o Didi, fundadores do grupo, estavam precisando da substituição de uma atriz, um espetáculo, queria se apresentar no aniversário da cidade de Ipatinga. E daí, o Didi e o Otto conheciam meu irmão, esteve na minha casa e falaram, vamos convidá-la, já que ela faz teatro. Mas era um teatro que eu frequentava, pela ação da prefeitura, político. Era o teatro do oprimido, não era a ação vista como Otto e Didi, que era essa coisa da rua, da palhaçaria, do improviso. E aí, assim, fui lançada, topei o desafio a entrar nessa história com eles de improviso. Ipatinga é gigantesca culturalmente. E a maioria das pessoas dizem que a cidade surge a partir da usina. Mas a gente tem o Congado, a gente tem a Igreja de Ipanema, a gente tem várias outras manifestações que são anteriores à usina. A gente tem, inclusive, uma lenda maravilhosa, que é dessa loura do IP, né, que conta a história dos operários, que é parte da nossa identidade cultural, é a nossa lenda urbana, a nossa lenda cultural. E também existem alguns movimentos que surgem nos bairros. Ipatinga tem muito essa questão territorialista e bairrista. Por exemplo, o grande celeiro cultural que é o Bom Jardim, que teve carnaval, teve muita produção autoral de música, um festival de música super resistente, os grupos de teatro, dança, que na maioria das vezes foi um movimento popular e solidário e coletivo que surgiu até mesmo antes das leis, antes de editais que tinham espaços como o espaço do Teatro de Bolso. E como a gente recebe tantos empreiteiros que vêm em função da usina, a gente é um celeiro porque também tem influência do Pará, do Nordeste, de tudo quanto é outros estados e países, como os orientais, o Clube Japonês. A gente tem influência de muitos outros lugares, então, diversificadamente, a gente é influenciado e a gente acaba sendo receptor de tudo isso e influencia o nosso fazer artístico. Foi também por meio da educação que a arte entrou na vida de Luzia. Eu entrei meio assim, pela lateral, eu entrei já pelos bastidores, porque eu não ia fazer palco, eu era muito tímida, mas acompanhando uma grande amiga, eu comecei a participar do grupo, dos ensaios, e no final das contas eu estreiei o espetáculo e até hoje estou aqui na arte, e eu acho que a arte vem junto, muito paralela à educação. Luzia foi a fundadora do Teatro Perna de Palco de Ipatinga. Depois desse processo que eu tive aqui de teatro, eu fui embora fazer faculdade, eu fui para Juiz de Fora. Nesse processo lá, fazendo a faculdade de Ciências Sociais, eu fazia parte do grupo de divulgação, que é um grupo de formação de ator muito intenso. A gente trabalhava de segunda a domingo, de 7 às 11 da noite, sábados e domingos o dia inteiro, e fazendo espetáculos, fazendo divulgação, fazendo figurino. Também era um processo bem completo de trabalho. E eu passei os 4 anos de faculdade fazendo parte desse grupo. Depois a gente fundou uma outra companhia. Eu fui para São Paulo, de São Paulo para Salvador. E aí, quando eu voltei de Salvador para cá, para trabalhar com arte aqui na região, que estava num momento de muita efervescência, me convidaram para voltar, eu conheci algumas pessoas aqui e que me convidaram. Você não quer dirigir um trabalho? Faz um espetáculo com a gente. A gente formou o primeiro espetáculo, que foi Nhaque, uma lição de queijo.
E daí a gente criou o Grupo Perna de Palco, que vai fazer 28 anos já de trabalho consecutivos, né? A gente tem tanto escola de formação, que é o trabalho permanente, como a gente tem de espetáculos, de mostras, tem um projeto que é o Solos, que a gente traz espetáculos do Brasil inteiro. Então, o Perna de Palco vem como não só como um grupo de teatro, mas como uma corporação que trabalha com arte. Foi em frente ao Teatro Zélia Holguín, inaugurado em 94, que entrevistei João Carlos Cardoso. Este foi o primeiro teatro que o artista de Ipatinga visitou, mas sua estreia no mundo da arte foi muito antes disso. A arte, então, ela chegou muito novo porque isso era muito presente na minha família, assim, a minha avó era professora, então esse contato com a arte, ela tá desde muito novo, assim, tá muito presente na minha infância, mas a ideia da profissão, ela entra com 14 anos, quando eu vou para a Escola 7 de Outubro, e aí eu fico na Escola 7 de Outubro 2 anos, em seguida eu recebo o convite do Farroupilha para poder substituir o Otton no espetáculo de uma diretora francesa que estava vindo para Ipatinga. Enfim, aí eu vou para substituir o Otton e começo a trabalhar profissionalmente, porque aí eu entro dentro da logística do Grupo Farroupilha, que já era um grupo conhecido, e aí ele já tinha uma dinâmica profissional mesmo, assim, de treinamento, a gente se encontrava todos os dias, de segunda a sexta, de 8 da manhã até 2 horas da tarde, com agenda de ensaio, treinamentos, estudo e produção, enfim. E aí eu segui, não parei mais, assim. 7 de outubro eu falo assim que é um dos equipamentos mais importantes, assim, que a gente teve ao longo, né, do nosso período, assim, de formação de artista, de manutenção também de um pensamento artístico dentro aqui do Vale do Aço. Eu fui para lá em 99, eu tinha 14 anos e fiquei lá estudando 2 anos com o Zé Lopes. Em 2008 surge o Casa Laboratório, um equipamento criado para ser uma estrutura de conexão entre os fazedores de arte do município. E aí quando eu volto para Ipatinga, ainda muito jovem, com muitos anseios da experiência minha de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, cheio de vontade, aquele gás assim, né, de artista de 22 anos, 21, que foi na época que eu propus o Casa Laboratório. Então o Casa Laboratório vem nesse intuito de uma realidade de cidade com muitos grupos de teatro, e tinha uma ideia de que esses grupos de teatro também, pelas suas necessidades, eram um pouco fechado, né? Porque precisava se organizar ali enquanto coletivo, então não era algo que tinha uma transição de gente. E o Casa Laboratório vem como espaço, e quanto mais pessoas transicionassem ali para a gente, era melhor, mais interessante, porque a gente não vinha com a política e um pensamento de criar um grupo de teatro, mas de estruturar um equipamento cultural que recebesse os mais diversos artistas e linguagens e pudesse ali dar um suporte para eles desenvolverem os seus projetos, se apresentarem. Para João, Ipatinga é uma cidade extremamente privilegiada culturalmente no cenário nacional. Não só pela qualidade de seus equipamentos, mas eu acho também pela qualidade e o engajamento dos seus artistas, né? Dos artistas que estão aqui fazendo essa engrenagem da economia criativa rodar, circular, se articular de modo geral. Mas para mim é muito importante quando vem essa relação com a cidade, mas que também preserva um pouco a identidade daquilo que foi construído há muitos anos atrás. Né, assim, eu venho de uma leva de artistas que já estavam aqui fazendo muitas coisas muitos antes, né? Zé Mário, Darcy de Mônaco, Teatro de Bolso, Zé Lopes, Clayton, Claudina Abrantes, a Guarnieri, que leva o nome da nossa escola hoje, enfim. Então, quando essas pessoas constroem, né, esse cenário para que hoje uma geração se construa como identidade, e essa geração constrói também uma estrutura para que as gerações futuras continuem mantendo essa cidade nesse circuito cultural nacional, eu acho que é muito importante a presença dos equipamentos. Assim, eu acho que o que torna Ipatinga uma cidade diferente é porque ela mantém essa característica interiorana de grupos de teatro, sabe? Assim, pessoas que se reúnem com intuito e interesse no outro. Tive a oportunidade de conversar com Cláudia Abreu, uma renomada atriz nacional, que já se apresentou em Ipatinga. Durante o nosso bate-papo, ela destacou a importância de manter a cultura viva em uma cidade. Que a gente acha que não é só sobre nós, né? É sobre a troca desse país diverso, de tantas culturas diferentes,
né, tantos Brasis diferentes, por que não olhar também para a cultura local? Eu acho que é esse momento que vai fazer com que a gente se valorize como brasileiro, porque a gente se reconhece também muito através da cultura. É assim, é o nosso passaporte para fora, né? A nossa cultura, a nossa música, nosso teatro, nosso cinema, nossas artes, de maneira geral. Além de preservar as tradições culturais, os amantes da arte em Ipatinga atuam ativamente no desenvolvimento cultural da cidade, contribuindo para a sua expansão cultural. Esses esforços refletem o compromisso da comunidade em investir no futuro cultural, mantendo vivas as expressões artísticas, enquanto abrem espaço para novas manifestações. Com o passar dos anos, as produções culturais de Ipatinga ganharam força. E a dança, uma arte que atravessa gerações, marcou história, conectando o passado ao presente de uma forma vibrante e emocionante. Eu acho que o produtor do teatro e qualquer atividade artística, ela é tão essencial quanto quem está em cena, né? Porque é a pessoa que é responsável por tudo, no sentido de preparar aquilo tudo para que o público chegue, né? E esteja apto, esteja tudo pronto para que essa conexão artista e público se estabeleça, né? Então, assim, isso são muitas funções que um produtor ele ocupa dentro de uma desse universo artístico, né? Desde uma elaboração de um projeto, desde que necessariamente, né? Antigamente não existiam as leis, então a gente elaborava um projetinho de custo, colocava debaixo do braço, ia nas empresas para custear isso, porque também existe a produção dos trabalhos que a gente faz aqui, nossos, mas também existe a possibilidade da produção local, né? Então vem um artista de fora que te contrata, e aí você procede para quando ele chegar aqui, as coisas já estão tudo prontinhas, né? Acho que o produtor tinha que receber o aplauso junto com o ator ali, sabe? Uma coisa não anda sem a outra, então por isso é que a produção é tão essencial quanto o resultado que o público vê. Eu já conheci Ipatinga desde 1989, porque tinha parentes aqui, ainda tem uma tia, meus primos, então já conhecia, vinha, né, para a cidade para poder passar as férias e tudo, e um primo meu estava começando a estudar teatro e tudo, eu me encantei pelo que ele estava fazendo, né, de arte. Em 2004, né, ele me convidou para poder vir, para poder trabalhar com ele, com a cultura, para poder atuar numa produção de um festival de teatro, ao qual eu vim, fiz o trabalho com ele, conheci muitas pessoas, gostei do trabalho, né, que envolve cultura, que envolve arte, né? E acabei ficando para fazer outros trabalhos e tudo. Iniciei aqui como assistente de produção, apoiando as produções de projetos culturais que estavam sendo realizados, né, a partir, né, dessa data de 2004, com projetos de lei de incentivo e entrando também nessa parte da gestão, que é entender os editais, criar projetos culturais, fazer também a gestão desses projetos, a gestão administrativa desses projetos. E isso também foi muito interessante, porque era uma área que havia necessidade, porque uma vez que o artista ele tem que ter tempo, que isso demanda muito tempo, para executar essa parte administrativa, acaba sufocando aquele lado artístico. Então, você já tem um profissional para trabalhar com essa parte burocrática e deixa mais leveza para a criação artística. Então, a partir disso, eu consegui também achar esse lugar, que era uma necessidade também local, e me encaixar nela. Enquanto desenvolvia projetos culturais, Rodolfo conheceu a Corporação Musical Santa Cecília, a primeira entidade cultural registrada em Ipatinga, que celebrou 60 anos de existência em 2023. Foi nesse espaço que ele teve a oportunidade de aprofundar seus estudos, participando de aulas de técnica vocal e piano. Eu via também a necessidade de você ter um apoio a essa instituição, e aí foi surgindo um namoro, né, vamos supor, entre a corporação e o trabalho que eu estava desenvolvendo. E aí eu vim trabalhar com a Corporação Musical Santa Cecília nessa época. Agradeço muito a Rita Eneida, que para mim é uma mãe, sabe? E que me fez esse convite na época, a Alda também, e todos que me receberam há 18 anos atrás, né? E eu passei também a estar gerindo os projetos com a corporação
E hoje a gente tem diversos projetos para, inclusive, trazer bolsas de estudo, realizar recitais, concertos, né, shows musicais gratuitos. Isso traz leveza para as famílias, para o ambiente social dos jovens, nas escolas. Nasce aqui esse potencial, né, de você desenvolver técnicas para executar música, e isso se espalha pela cidade, isso se espalha pelas comunidades, pelas vidas das pessoas, e que eu acho que é interessante quanto o objetivo da instituição. Marilda também é produtora cultural e foi aqui na Academia Olguim, surgida na década de 70, que foi o primeiro contato dela com a arte. O espaço, originalmente um refeitório desativado da siderúrgica de Ipatinga, foi transformado em um local dedicado ao ensino de balé clássico e karatê. Tombado como patrimônio cultural de Ipatinga, o ambiente logo se tornou o Teatro de Ipatinga, um importante centro para grandes apresentações de dança, teatro e música. Quando inaugurado, o palco da Academia Olguim era o segundo maior do estado, perdendo apenas para o palco do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Um dia, aí eu já estava trabalhando, fazendo curso superior na PUC, né, na época que era PUC, encontro uma amiga que a gente fez o ensino médio juntas, e ela me fala que estava vendo um ensaio na Academia Olguim. E eu não sabia da Academia Olguim. Aí eu peguei as minhas coisas de escola e subi com ela para a Academia Olguim. E começou aqui, nesse palco, nessa plateia. Eu vim assistir o ensaio de Maroquinhas Haru. Foi o primeiro trabalho do grupo Boca de Fena em 1983. E eles estavam ensaiando, e Francis Vasconcelos, que fazia showbiz, que era o diretor. Aí chegou uma determinada cena, a cena dos risos, né, que acontece no espetáculo, e Francis me falou: você vai fazer aquele papel. Aí eu olhei para ele assustado e disse: não, eu não sou atriz, eu só estou aqui assistindo o ensaio. Ele mais me depressa falou assim: olha, quem passa por aquela porta e senta nessa plateia para assistir o ensaio, não só assiste o ensaio, vai fazer algum papel, e você vai fazer aquele papel. Acabou que eu entrei, eu amei, eu fiquei apaixonada por esse espaço, pela magia desse palco. Quem conhecer Dona Zélia, né, nessa época, e não sai mais da área cultural. Foi até hoje, né, 41 anos já na área cultural. A Dona Zélia, a quem Marilda se refere, é Zélia Olguim, pioneira, bailarina e professora de dança que morreu aos 86 anos, deixando um legado significativo na valorização da história da dança de Ipatinga. Zélia Olguim, que teve seu nome eternizado em um dos teatros da cidade, construiu em Ipatinga uma trajetória marcada pela luta em defesa das artes e pela criação de espaços destinados à formação e apresentações culturais. Sua filha, Salete Olguim, segue com dedicação o legado da mãe, dando continuidade a essa importante missão. Eu acho que eu nasci dançando, né? Porque minha mãe veio para Ipatinga e, em troca, ela quis dar aulas de balé. Então, ela falou com meu pai que só casaria e viria para Ipatinga se fosse para dar aulas de balé. E beleza, chegou aqui, em 2 anos eu nasci, e desde então eu comecei a acompanhá-la pela cidade, para as suas aulinhas de balé. E sempre no palco, sempre assistindo os espetáculos dela. E comecei muito cedo. Acho que com uns 3 anos eu já estava no palco dançando. E isso é um privilégio, né? Eu acho que é para poucos. Eu me considero muito privilegiada por causa disso. A história da minha família está profundamente ligada aos Meninos. Com apoio e incentivo da empresa, em 1971, eles conseguiram fundar a Academia Olguim. E era um galpão abandonado, que ela foi adaptando aos poucos. Depois, na década de 80, ela conseguiu que os Meninos reformasse para ela o espaço. E agora, 4 anos atrás, a gente conseguiu uma outra reforma patrocinada pelos Meninos, para que tudo não continuasse de pé.
ainda, porque é muita história que tem por aqui, né? Esse ano a gente faz 53 anos de história. A academia faz 53 anos agora em dezembro. E muitas pessoas passaram por aqui. É uma história muito linda. E a gente tem muita gratidão por tudo que ela conseguiu, por tudo que a nossa família conseguiu. Salete conta que a mãe sonhava alto. Ela queria trazer espetáculos de fora para a cidade, além dos espetáculos dela, ela queria sempre proporcionar alguma coisa para a cidade. Então, ela não tinha dinheiro, ela trazia as companhias de teatro, de dança, todos apresentavam nesse palco e ela pedia ajuda dos pais dos alunos. Ah, você pode fazer uma comida? Todos os alunos traziam alguma coisa de comer. E ela recebia o pessoal na academia, eles dormiam na sala da academia. E a gente fazia jantar, almoço, com todos, tudo patrocinado pelos pais. Era a coisa mais linda do mundo. E até hoje eu encontro com grandes bailarinos por aí, pelo Brasil, que passaram por aqui e tenho uma gratidão imensa por terem sido recebidos tão bem pela minha mãe nessa época. E quando eu era pequena, não tinham as cadeiras aqui na plateia. Mamãe já fazia espetáculos, aí ela contratava cadeiras, alugava cadeiras, né? Parava um caminhão na porta e a família inteira ia lá tirar as cadeiras do caminhão e colocar na plateia. Entendeu? Então ela fazia os espetáculos, aí depois tinha que colocar a cadeira no caminhão de novo. Isso assim, nossa, foram muitos anos fazendo isso. Família toda. Eu, papai, mamãe, todo mundo carregando cadeira. Um legado que atravessa gerações. Tem minha filha, que ela já é professora. Eu tenho minha neta, que também segue os passos. Uma sobrinha que foi bailarina. Então, é uma história muito linda da família, né? Eu acho que se eu tiver que me despedir da terra, eu sei que eu vou me despedir feliz, que a minha filha vai estar aqui tomando conta de tudo isso. O Enderson Godoy também faz parte da história da dança de Ipatinga. E logo, muito jovem, muito criança, minha mãe me colocou no Grucom, que é o Grupo de União e Consciência Negra, que é um movimento periférico aqui de Ipatinga, da década de 80. Esse movimento ele foi trago aqui para o município pelos freis franciscanos, com a teologia da libertação. E eu entrei no Grucom, eu tinha menos de 10 anos. E no Grucom eu comecei a dançar. Eu comecei a ter contato, né, com a cultura, e especificamente com a cultura afro. Fiz capoeira, fiz dança afro. E a partir do Grucom eu conheci o Luciano, que é meu companheiro na vida e na arte. Já era amigo de infância da Cloenis, que é uma artista incrível que a gente tem aqui. Hoje é uma artista da dança, artista plástica, artista visual. E a gente, então, dentro do Grucom, cria um corpo de baile, onde a gente fez 3 espetáculos, que foi Eclipse, Máscaras e Kizomba. Esses espetáculos fizeram muito sucesso ali no final da década de 90, com uma boa recepção do público. A partir do sucesso dos espetáculos que nasceu a Companhia de Dança Híbridos, em 2002. E aí a gente então resolve criar o Híbridos. Esse nome, eu acho que ele é um nome que é incrível, porque ele é um nome que está em mutação, né? Ele é fruto de uma mistura, ele é resultado de uma mistura. E é exatamente assim que a gente enxerga o Híbridos, né? Não é apenas um grupo de dança. É um grupo de dança, mas é um grupo de dança que realiza eventos culturais, né? Hoje a gente, por exemplo, faz o Enartes, que é o Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga, que está na sua 18ª edição. Tem o Enartecinho também na 18ª edição, que é uma parte do Enartes dedicada às infâncias. A gente faz a Aquenda, que é manifestação artística cultural pautada pela diversidade de gênero. É um evento de cultura LGBT que está na sua 3ª edição. E ao longo desse tempo todo, o Híbridos também ele foi se desenvolvendo
enquanto uma incubadora cultural, né? Silvio é um dos pioneiros do jazz e da dança de rua. A dança, mais ou menos nos 14 anos, a gente participava muito de uns bailes que tinha, né, de discoteca, a gente era criança ainda, né? Aí sempre a dança lançava algumas músicas inéditas do Michael Jackson, né? Sempre a gente corria no Fantástico, ficava seguindo, ficava querendo imitar. Aí quando eu voltei da aeronáutica, meus 17 anos para a aeronáutica, 17, 18 anos, aí quando voltei, já comecei a dedicar, né? Já comecei a estudar. Começou a dedicar mais à dança de rua, né? A Liliane com o jazz, o contemporâneo, e eu larguei um pouquinho o contemporâneo, fiquei muito na dança de rua. Aí foi formando. Essa rua era poucas pessoas, e era discriminada, era igual a capoeira, era bem discriminada a dança de rua, sabe? Tem um aluno meu, um dos mais antigos que a gente tem, o nome dele é Fábio Ravani, o apelido dele é Bicudo, B-boy Bicudo, sabe? Que roda flare, moinho, giro de cabeça, mas na época ele estava aprendendo ainda. Então ele fabriciando chegava sábado e domingo nas calçadas, em frente a umas lojas que tinha uma calçada imensa, então eles ficavam treinando ali, o flare, moinho, giro de cabeça, tentando, né? Não sabia não. Aí com o tempo, foi fazendo uma aula, treinando alongamento, condicionamento físico, o corpo vai adaptando cada vez melhor, né? Aí, hoje em dia, ele é um dos melhores b-boy que eu conheço aqui no Vale do Aço. Um dos melhores, né? Tem o Luizinho, aí que domina, né, o flare, o giro de cabeça. Tem um que começou comigo no projeto, fez aula comigo muito tempo, depois passou pela companhia, que hoje em dia foi pro Bolshoi, hoje voltou, tá aqui, trabalhando com a Salete, dando aula, o Guilherme. Ele morava lá no Limoeiro. Aí ele fez 5 anos, né, de balé clássico, estudou balé clássico lá no Bolshoi. Hoje em dia está muito, muito bom trabalhando com a Salete, levando o clássico, né, para frente. A contação de histórias e o artesanato também são manifestações culturais vivas de Ipatinga, cidade com maior área verde por metro quadrado. Essas tradições, carregadas de significado, preservam a memória, a natureza e reforçam a identidade local. A arte de contar histórias com o poder de encantar e transmitir saberes. Nancy começou contando histórias na sala de aula. Na sala de aula eu já sempre contei histórias para os meus alunos. Então, nos últimos anos, eu dava aula para a 5ª série, que agora é 6º ano, e eu começava o ano letivo contando a história do Pedro Malazarte para eles. E era para incentivar a leitura e também gostar, né, de ouvir histórias. E eles ficavam loucos, né, que Pedro Malazarte, ainda mais era em versos e tal. E aí eu pensei, gente, isso é muito gostoso, né, de envolver as crianças. Eu gostava muito de trabalhar com mitologia grega dentro da sala de aula, aí contava as histórias. Então eu comecei na sala de aula, dando aula de português. Aí depois que eu aposentei, que eu fiz os cursos de contação de história para me profissionalizar. Aí foi junto, contação de história, teatro e palhaçaria. E aí veio a Pitucha, a contadora de história. Que aí eu escolhi uma palhaça para contar a história. Dentro da palhaçaria existem várias formas de se apresentar. Eu participei de um encontro em 2016, Encontro de Mulheres Palhaças, lá na Escola de Circo do Rio de Janeiro. E eu fiquei encantada com a diversidade do que pode ser um palhaço ou uma palhaça, né? Que lá era Encontro de Mulheres Palhaças. E eu me identifiquei lá. A minha palhaça é contadora de histórias e pode isso acontecer. E desde então, desde 2015, é como uma profissão minha de contar histórias em todos os lugares. Ai, Nia era uma menina inteligente, linda. Ela é muito inteligente, gente. Ela ia à escola todos os dias. E lá ela adorava fazer apresentações. Poemas, teatro, jogral, tudo ela fazia. E aí, ela ia pra rua. Ela tinha várias crianças na rua, de colegas, que brincavam de várias brincadeiras. A arte de contar história, isso é desde antigamente, desde muitos milhares de anos, que as pessoas se juntam, se reúnem para ouvir histórias e para contar. Então,
Existem aquelas pessoas que ficam lá na beirada do fogão, na cozinha, né? Reunido para ouvir histórias dos antepassados, histórias da família, ouvir causos que aconteceram na família e tal. E o que eu gosto é de mostrar as histórias clássicas, que eu falo que todas as crianças têm que conhecer as histórias clássicas, e eu faço com que elas se envolvam na história também. Elas são os personagens, eu coloco elas em cena para ajudar na contação de história. E mostro para elas também que as histórias podem vir dos livros, que as histórias não são só nos livros, mas as histórias podem vir dos livros. E aí é o incentivo à leitura, que é uma coisa que eu sempre me orgulhei, que foi ser uma grande incentivadora da leitura dentro da sala de aula, com os meninos na escola. Aqui em Ipatinga, a diversidade cultural é muito grande, muito grande. Então você tem dança de várias especialidades, né? Você vê o balé, que é clássico desde a década de 70 que tem aqui. Nós temos o jazz, temos a dança cigana, que eu faço parte também. Tem o teatro, desde quando tem teatro em Ipatinga, gente? São muitos anos, né? Então a diversidade cultural é imensa. Aqui no Parque Ipanema, cartão postal que respira passado e presente, a cultura de Ipatinga continua a ser contada a cada dia, por cada nova geração. A história de Ipatinga ainda tem muito a ser contada. O futuro será, sem dúvida, grande parte desse conto coletivo, que não para de se renovar. Ipatinga também tem a tradição da culinária e hoje estou aqui com a Perpétua, que vai nos ensinar a fazer uma receita super tradicional, que é uma broa de amendoim. E realmente é uma receita muito tradicional aqui, né, Perpétua? É o cargo-chefe da Fazenda do Zac. Parece que dá até briga. Briga. Por quê? Porque todo mundo quer levar. Todo mundo quer levar, às vezes não tem assim a disposição à venda e o pessoal quer levar, sabe? Quando aceitamos encomendas, sabe? Mas assim, de pronta entrega nós não temos. Para fazer a receita, você vai precisar de 1,5 xícaras de leite, meia xícara de óleo, 2 ovos, 2 colheres de trigo, 1 colher de fermento químico, 1 xícara de fubá de moinho de água, 1 xícara de amendoim moído e torrado, 1 xícara de açúcar com 2 pitadas de canela, 3 colheres de goiabada e 2 colheres de amendoim. Vamos lá então? Vamos nessa. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo eu vou colocar o fubá. E por que esse fubá não é o fubá comum, Perpétuo? Porque ele é feito com moinho de pedra, tá? Ele é feito em moinho de pedra. E para essa receita é importante que seja esse? Seja essa, porque a outra fica muito seca. Entendi. Tá? Então eu acrescento aqui o fubá. Vou acrescentar a açúcar com canela, né? Tem que ser com canela. É para dar um sabor melhor. Dá um toque especial. Dá um toque especial. Aí eu deixo um buraquinho aqui no meio, isso é muito importante. Eu vou colocar os ovos. Colocando os ovos, eu vou colocar o trigo, né? Eu vou aqui, ó, para dar uma consistênciazinha. Já joga o trigo todo agora de uma vez, né? Uma vez, tá? Ele todo. Eu coloco óleo. Eu não vou colocar todo. E agora eu vou colocar o leite. Tem quanto tempo que você faz essa receita, Perpétua? Olha, essa receita é desde o tempo da minha mãe, tá? Que nós fazíamos para tomar café de manhã e de tarde, tá? E passou de geração em Foi geração passando pra também, geração né? essa receita. Depois do trigo, aí a gente mexe, né? Vou mexendo, fazendo um... Tem que ficar numa textura específica? Ela não pode ficar muito rala, tem uma
textura mais grossa, tá? Talvez não gaste esse leite todo. Então é bom ir colocando o leite aos poucos, né? né? Que dá uma amassadinha para misturar tudo. E o essencial disso é o carinho que a gente faz à broa. A gente vai lembrando assim daquele gosto de criança, de comer aquela broa gostosa, sabe? Então, minha mãe assava no fogão de lenha. Ela untava uma panela e colocava com folha de bananeira e aí assava. Colocava brasa por cima e ficava uma delícia. Ou seja, para você também fazer essa receita é resgatar as memórias, né? Claro, resgatar sim, que é muito bom. Eu falo assim, gente, coisa melhor é a gente lembrar o gosto de quando a gente era criança. Aquilo estava tudo muito gostoso. Então agora eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite, né? Aí a gente já percebe que a textura já está tomando uma forma diferente. Por isso que é importante colocar aquele pouquinho de leite, né? Qual a quantidade de leite que a gente coloca da primeira vez? Não tem assim, você vai colocando aos poucos. E depois vai misturando e vai que é uma vai xícara, vendo a eu coloco textura. ali uma xícara e meia de leite, mas a gente vai colocando aos poucos. Porque agora eu colocar o amendoim aqui vai endurecer mais um pouquinho, aí eu vou ter que acrescentar talvez aquele resto de leite lá, tá? Mas tem um ingrediente que a Perpétua não falou no início, que é o carinho, né? É o carinho. Isso aí é muito importante. É o carinho. E aqui na zona rural de Patinga é algo que tem muito, né? As pessoas seguem muitas tradições e seguem com muito carinho. Esse é o caso também, né, Perpétua? Nossa. Mas que gostoso lembrar quando a gente era criança, né? As coisas eram mais gostosas, tinha mais sabor. Então agora eu vou acrescentar o amendoim. Agora já deu uma outra cara. Viu? Olha aí. O amendoim já tá dando um toque diferente. Olha, já. Verem a massa, olha. Será que vai ficar bom? Será? Eu sei não, viu? Acho que eu tô na dúvida. Oh, menina. Agora é o momento de colocar o outro. Ovo eu já coloquei, vou colocar Não, agora. esse aqui que você colocou agora. Coloquei o amendoim, né? Esse aqui eu vou deixar de reserva. Tá. Esse aqui depois. Agora você colocou o E agora? restante. Coloquei Então o primeiro é bom restante. colocar só uma parte, né, do amendoim. Aí a Perpétua mexeu aqui, a gente já viu que a textura já ficou, já tá mais... Já deu mais vontade, né? Já deu água na boca na hora que colocou esse amendoim aí. O importante de não colocar o leite todo de uma vez é porque, olha, sobrou um pouquinho lá. E a textura já tá ótima, olha. Tá ótimo. Agora eu vou acrescentar o fermento químico, tá? É uma receita fácil de fazer, né? É uma receita fácil. Agora é colocar na forma, né? A forma já untada. A forma já tá untada, então. Ela já tinha deixado reservada aqui. E depois de colocar o amendoim e de mexer e ficar com essa textura aqui, ó, ela já coloca na forma. Você faz sempre essa receita aqui? Sempre eu faço, tá? A família pede também? A família pede. Às vezes eles vão fazendo curso, indo lá pro Sebrae para essas coisas. A minha filha sempre fala, ô mãe, faz uma broa de amendoim. Ela faz parte também dos quitutes na noite de Natal na sua família? Faz. Uma dica também de receita, né, pro Natal. Para É quem muito ainda não tem o gostoso. doce ou mais um para acrescentar. Olha, agora eu vou colocar no forno, tá?
depois de 30 minutos, já tá pronta a broa, ó. Já foi assada. E agora a gente segue. Pronto. Tem toda uma performance, né, também. Não é de qualquer jeito, né, Não, Perpétua? é bom que ela fica bem soltinha aqui, né? Aí, ó. Olha aí a nossa broa, gente. Agora, nós vamos colocar goiabada nela, tá? Agora é a cerejinha, né? Agora é cereja do bolo. Para finalizar agora, nós colocamos o amendoim por cima, para dar aquele chão, tá? Um prato fácil, rápido, bonito e acredito que muito saboroso também. Eu vou experimentar daqui a pouquinho. Claro, obrigada, viu, Perpétua, por compartilhar com a gente essa receita familiar e tão tradicional, né, que faz parte da história da nossa cidade de Ipatinga e que segue tradições. A música também desempenha um papel fundamental na construção cultural de Ipatinga, como uma das expressões artísticas poderosas, que ecoam pelas ruas e pelos corações da cidade. Ao longo dos anos, vários estilos musicais foram abraçados pela comunidade. A música, com sua capacidade de emocionar e unir, tem sido um elo entre gerações e uma maneira de transmitir histórias e sentimentos, formando uma identidade sonora única para Ipatinga, conectando todos em um só ritmo. Vaninho Vieira veio jovem para Ipatinga e foi um dos músicos que se consolidaram logo no início das manifestações musicais na cidade. Eu vim para cá para viver de música, né? Para fazer minha vida, porque lá em Vargem de Jequitinhonha as coisas são muito difíceis, né? A música, principalmente, não tem muito espaço para tocar, bares e teatros, não tem essa regalia que a gente tem, essa maravilha que a gente tem aqui no Vale do Aço. E o meu cunhado, eu sempre falo dele, ele foi lá, me trouxe para cá, para morar na casa dele, eu vim sozinho, sem minha família, né? Eu tinha 2 filhos só, já tenho 4. E eu fiquei um tempo na casa dele, mas pouco tempo, até buscar a família. E ele me levava de bar em bar para mostrar os lugares, onde que tinha, de ônibus, na época a gente não tinha carro. Isso foi em 96, eu tinha 26 anos. E comecei a dar canjas nos lugares. Às vezes o Elcio Rodrigues, esses músicos daqui que são antigos, são grandes amigos hoje, estavam tocando e eu pedia, deixa eu tocar uma música e tal, aí eu mostrava ali. Graças a Deus ali já ficava fixo, a pessoa já gostava, o dono do bar já vinha, já achava interessante, porque eu tinha um repertório muito diferenciado, muita coisa internacional, Bob Dylan, Beatles, Pink Floyd, muita música mineira, que tipo assim, o meu repertório é muito amplo, porque é a influência de todo lado, né? Então, assim, chamava muita atenção essa coisa, cantava em espanhol, em inglês, e a pronúncia o pessoal achava legal, eu achava muito. E isso me trouxe para cá e comecei a entrar no mercado em 96, aqui no Vale do Aço. Na década de 90 foi a melhor fase da cultura do Vale do Aço, Ipatinga principalmente, onde só tinha o Teatro Zé Lioguin, e fizeram o shopping e construíram o teatro. Então, os meninos começaram a investir muito em projetos, e em tudo, e acontecia eventos, na hora do almoço você tocava nas empresas, tudo que a empresa queria fazer, qualquer evento que ela queria fazer, tinha que pôr música ao vivo. Aí na época eu entrei na Sax Companhia, que eram só 3 músicos, era o Roberto Machado e o Fábio Monteiro, era um trio, e esse trio foi crescendo, aos poucos já eram 40 músicos, não tinha agência de músicos aqui ainda, igual tem várias hoje, não tinha cerimoniais de casamento, para organizar casamento, não tinha isso, era tudo muito simples. E nessa época foi a melhor fase para ganhar dinheiro, assim. Pra você ter uma ideia, o cachê de baile em 98 era R$350. Hoje pagam isso nos bares. Hoje, quantos anos depois? Então, assim, na época, não dá nem comparação quanto que a música era valorizada. Sóstenes fez e faz história em Ipatinga. Eu vim para Ipatinga com meus pais, eu tinha acho que 5 para 6 anos. Moramos no Jardim Panorama, que era a fazendinha do meu avô, até construir aqui. Quando meu pai construiu, nós já viemos para cá, a Ipatinga ainda não era emancipada, pertencia a Fabriciano ainda. Ainda existia a Zona Boêmia, o Joá, muita coisa aí. E eu já comecei a tocar com 14 anos, nas noites de Ipatinga, antes do asfalto.
Tive muitas casas noturnas aqui, muito legais. Eu já tocava de menino. Tinha o Carandaí, tinha Boate Chateau, nenhuma mais existe. O Sobradinho, eu fui um baterista muito tempo ali, até eu passar no vestibular. Eu trabalhei aqui muitos anos. E a minha história musical, ela veio pelo seguinte. Aqui em Patinga teve um conjunto muito famoso, uma banda, na mesma época que rolou o Beatles, 60 aos 70, por aí. Eu aprendi porque o meu tio comprou a banda, era dono, ele era dessas pessoas que vendem imóveis aqui no Panorama. E o cara comprou o lote e não tinha dinheiro, pagou com a banda. Aí eu chego da escola um dia, poxa, o que eu olho? Pai, uma banda tocando aqui, o que é isso? Eu tinha 13 anos. Aí fiquei doido. Aí comecei a estudar a bateria lá em cima, ele brigava com meu tio para ele deixar. Eu limpava tudo para depois tocar um pouco. Aí fui aprendendo. Nós éramos irmãos. Meu irmão guitarra, meu primo guitarra e o Elinho, que era um amigo antigo, tocava contrabaixo. Então a gente tinha 13, 14 anos. Tocava no Manuel Exídio, que a minha tia era diretora. Então ali a gente formou. A gente foi estudando, foi crescendo, nos bailes de Patinga, montamos a nossa própria banda no colégio, chamava Munição, porque pertencia ao colégio municipal. Saímos do colégio, meus irmãos, meu irmão e meu primo passaram no vestibular, foram embora e eu fiquei. Aí montei a minha própria banda, chamava Boilers, que acompanhava o PR5, que era o suprassumo dos bailes aqui na época. Então, naquela época eu vivia muito de baile. Não tem o que tem hoje, mas todos os clubes tinham baile, todos os clubes tinham carnaval, tinha Réveillon, todos os clubes da região. Então a gente revezava muito. E a periferia também, tocamos muito em Mesquita, Joanésio, Salto Grande, Valadares, Teixeira de Freitas, Prado, tudo isso era circuito de baile da gente. Quando veio os anos 80, eu passo no vestibular, em 81 fui embora para Belo Horizonte, descobri que se estudava bateria. Eu não sabia. Eu via tantos músicos bons, e como é que eles fazem aquilo? Eu comecei a ver isso em BH. Não tinha saído aqui ainda. Aí fui evoluindo aquilo, falei, não, eu vou estudar. E entrei no Palácio das Artes, na Escola Cantorum. Estudei 3 anos. Estudei 3 anos também de desenho industrial. Eu passei na época em desenho, com a segunda opção para música, mas eu fiz desenho, porque eu já trabalhava com desenhista de estrutura metálica há muito tempo. Formei aqui no Senai, meus 17 anos. Então, eu sempre equilibrei música e trabalho, que meu pai falava assim, pode tocar, mas tem que estudar e trabalhar. Eu estou trabalhando até hoje, nunca entendi essa frase muito, não. Agora eu participo da Corporação Musical da Santa Cecília. Agora eu faço parte do coral e dou aula lá agora de bateria. A prefeitura produziu um CD aqui no 38º aniversário chamado Timbres. Esse disco juntou 20 composições de gente daqui, de Patinga, para comemorar. Eu dirigi. Aí, no eu ficar aqui fazendo isso, foi acontecendo ali. Vamos Fabriciano tocar, vamos ali tocar, vamos ali. Eu fui me engajando. O primeiro que eu conheci foi o Eliseu. Depois o Rubinho do Bandolim. Aí não parei mais. E a história da música de Patinga continua sendo contada por novas gerações. E prova disso é a Mambi, que está aí estrelando os palcos da cidade, sempre com a agenda muito lotada, né, Mambi? Bastante. Graças a Deus, né, a gente tem conseguido fazer esse trabalho, né, cada dia mais amplo, né, e com mais intensidade e com mais qualidade também. Como que é a rotina musical de vocês? Porque tem outras pessoas também, né, que estão com você nessas apresentações na cidade. Tem, né, a gente tem uma equipe de músicos, uma equipe, né, de produção que trabalha com a gente internamente. Ela se intensifica mais aos finais de semana, né? A partir de quinta-feira, que a gente tem uma agenda fixa e vai diversificando entre apresentações, né, privadas, em bares,
em casa de show e aí a gente vai distribuindo assim, né? Aqui em Ipatinga é assim, onde a Mambi tá com o grupo é sinônimo de muita gente para acompanhar esses shows. Conta pra gente, Mambi, como que surgiu isso na sua vida? A música, a canção, essa vontade de cantar, né? As apresentações. A música ela surgiu bem, né? Na parte da minha infância mesmo, a gente sempre foi muito incentivado em casa. Pelos familiares e pela minha mãe também, a estudar música. Meu tio é músico, trabalhou tanto aqui no Brasil quanto na Europa, com banda também de axé, minha tia é casada com ele. Então, assim, já vem sim, e para mim era uma coisa meio que comum, assim. E cantar, para mim, era uma coisa assim, que, já não era uma coisa que seria uma profissão, né? Mas era uma coisa que eu fazia continuamente. Antes na igreja, né? Mais secularmente, nos momentos em família. E depois, com a pandemia veio, eu estava estudando. E veio a pandemia, veio o lockdown, a gente ficou em casa. E né, já estava com o Carlinho. E aí surgiu a oportunidade de um projeto, da gente fazer um projeto. E fizemos um projeto em homenagem às mulheres do samba, que é o que a gente mais domina. E fizemos, fiquei muito feliz, muito tensa, muito nervosa, mas deu tudo certo, foi muito bacana, foi uma experiência assim, muito surpreendente. E a partir daí a gente deu esse pontapé para poder trabalhar exclusivamente com a música mesmo. E como que é para você hoje fazer parte dessa história de Ipatinga, na parte musical, nessa arte que vem sendo contada há muitos anos por outros profissionais e pioneiros, mas você hoje está nesse papel e uma responsabilidade também muito grande de dar continuidade a isso. Eu acho incrível, né? Depois de ter passado tanto tempo longe de Ipatinga, que é a cidade, né? Que eu fui criada, né? Que eu estudei a vida toda e retornar num cenário assim tão lindo que é o artístico, né? E que é tão gratificante assim, porque existe uma troca muito grande que antes eu, né? Por estar em outros cenários, eu não tinha tanto. E a gente sempre encontra pessoas, sempre encontra muitas histórias. O mais legal, assim, de tudo, da música, que eu acho, é você olhar no olho das pessoas, assim, e ver que elas estão ali com você. E estão também em outros lugares, com as memórias, com, às vezes, a música de um amigo. Teve gente que já chegou para mim em diversas situações e falava, Mambi, essa música me lembra meu pai, essa música lembra os domingos na minha casa, essa música me lembra de viagem com os meus amigos. E os amigos vão e se reúnem e pedem uma música específica. Então, essa emoção que traz a arte é muito gratificante. E fazer aqui, no lugar aqui, né, que eu nasci, é incrível para mim, é maravilhoso. O que é a Mambi artista? Você é um artista, né? Você sabe disso. O que é a Mambi artista, cantora? Como a Mambi pretende contribuir no futuro para essa arte aqui da cidade? A gente tenta, no máximo, fazer com que as atenções voltem para cá, né? Que o cenário cultural, ele cresça cada vez mais e que tanto, né, os habitantes da cidade, quem está em torno, aproveitem disso, né? Porque é incrível você conseguir fazer um trabalho com a qualidade que a gente tem, com os músicos que a gente tem, não só na minha área, né, quanto em todas as áreas, nas artes plásticas, né, no cenário, né, dos atores. Então, assim, é incrível e trazer para cá, né, os olhos daqui, da região, quem sabe do país, né? Quem sabe um dia a gente está contando aí pro resto do Brasil aqui, lá de Ipatinga. Lucas também teve na família a influência musical muito cedo. Minha família toda tem música, tinha essas bandas de família, toda festa de família era muita gente, minha avó teve muito filho, então era muita gente junto, tocando, fazendo música. Eu sempre quis fazer parte disso, sempre me identifiquei com essa, de querer dançar, de querer fazer balé, de querer tocar violão, de querer saber como isso funcionava, de cantar quando era pequeno. Então, quando eu comecei a fazer aula de violão,
com a Daniele Moreno, que eu lembro que foi no centro comercial isso, eu me achei, mas ao mesmo tempo fiquei naquela de não ter um amigo que tocava. Meus amigos gostavam de jogar futebol, meus amigos gostavam de praticar esporte, eu gostava de tocar violão. Eu fiquei meio assim, eu demorei a conseguir me soltar, sacou? E aí, fazendo aula de violão, eu descobri que eu conseguia cantar de verdade, assim, que meu professor, quando me via cantar, falava, pô, você tem futuro nisso aí de cantar, sabe? Anos depois, fez da música sua profissão. Com uns 16 anos, eu recebi uma proposta de um bar lá no centro comercial, que é onde eu cresci, no Cariru, de fazer um som lá. Sacou? De, pela primeira vez, tocar profissionalmente. E aí me dediquei e tal, entrei nessa, e de lá pra cá eu não parei. De lá pra cá, 16 anos, eu tenho 32, tem 16 anos que eu faço isso, não parei. Entendeu? Tipo assim, foi evoluindo, fui me entendendo, fui virando um Lucas que tocava sozinho, para um Lucas que entrou num trio, que era o Osama Trio na época, e aí para um Lucas da Negô, que foi onde ele se identificou, se encontrou, até o Lucas de hoje, que faz o que gosta, que compõe as próprias coisas, que vive uma verdade maior na música, sabe? Foi assim que eu cheguei nisso. Paixão musical que transcende a compreensão. É incrível, sacou? É incrível fazer parte de coisas que esses caras também fazem parte. Hoje me ver no mesmo palco que esses caras estão. Eu faço questão de deixar isso claro para eles, inclusive, mas assim, eu ainda estou encontrando esse Lucas, que assuma essa postura de que, da mesma forma que outros foram influência para mim, eu posso ser para alguém, sabe? Eu tive dificuldade demais de lidar com isso, mas eu me sinto muito feliz, né, e contente. O Vale do Aço é um lugar maravilhoso, cheio de artistas, de cultura muito forte, de arte muito forte em todos os cenários, né, no teatro, na música, na produção. O Vale do Aço muito forte, Ipatinga muito forte. Então, me sinto bem demais. Não sei falar muito sobre, porque eu nem penso muito nisso, sabe? É uma coisa assim, sério que eu estou fazendo parte disso, sério que tem pessoas olhando para mim e falando, o Lucas é uma referência para nós, sabe? Até os mesmos músicos assim que a gente vê, que eu toco hoje, alguns falam, mano, você sempre foi referência, você sempre falou do que a gente queria falar e a gente não tinha coragem de falar. Você e a Negô, né, principalmente, assim. É legal. Tô com meus brothers, não sei, não vi. Isso é viagem, não entra nessa, meu bem. Isso é viagem, não entra nessa de se uma coisa